Hoje a gente vai mergulhar numa das estratégias mais poderosas e, sinceramente, aterrorizantes que existem, a arte de transformar a imprevisibilidade numa arma. Vamos entender como um comportamento que parece totalmente caótico pode, na verdade, desmontar por completo até os oponentes mais calculistas. Olha que frase pesada. Quem disse isso foi o então campeão mundial de xadrez, Boris Spassky, um pouco antes do que viria a ser o confronto mais bizarro da história do esporte. Ele estava falando do oponente dele, Bob Fischer, e mal sabia que essas palavras eram quase uma profecia da guerra psicológica que estava prestes a explodir. Então, vamos direto para lá. Estamos em 1972, em Reykjavik, na Islândia. O evento, o Campeonato Mundial de Xadrez. Só que isso era muito mais do que um jogo. Era um verdadeiro campo de batalha psicológico em plena Guerra Fria, um duelo que ficaria para a história. De um lado do tabuleiro, a gente tinha Boris Spassky, o campeão soviético. Um cara calmo, paciente, um mestre em ler a mente dos adversários. Do outro lado, Bob Fischer, o desafiante americano. Um gênio, não há dúvida, mas completamente instável, errático, imprevisível. O palco estava montado para um choque de personalidade. E aí, o caos começou. O Fischer quase não foi para a partida. Ficou semanas reclamando de tudo. Do dinheiro, das câmeras, das cadeiras. Na primeira partida, ele faz um erro que parece de amador e perde. Para piorar, ele simplesmente não aparece para a segunda partida. Perde por WO. Todo mundo achou que ele estava tendo um colapso. Mal sabiam eles que Fischer estava, na verdade, desmantelando a mente de Spassky, que não conseguia entender absolutamente nada. O resultado disso foi a desintegração mental completa do Spassky. O cara ficou paranoico. Ele começou a suspeitar de tudo. Pediu para analisarem o suco de laranja dele para ver se tinha droga. Exigiu que as cadeiras fossem passadas no raio-x. Ele chegou a reclamar que estava tendo alucinações. O Fischer não estava jogando xadrez. Ele estava destruindo a sanidade do oponente. Agora, aqui está o pulo do gato. O que parecia pura loucura era, na verdade, uma tática brilhante. O Fischer estava aplicando, talvez até por instinto, um princípio fundamental de poder e estratégia. Vamos entender como isso funciona? Essa lei se aproveita de uma verdade muito básica sobre a gente. Nós somos criaturas de hábitos. Gostamos de rotinas, de padrões, porque isso nos dá uma sensação de segurança. E essa necessidade de padrão se estende aos outros. A gente tenta prever o que as pessoas vão fazer com base no que elas fizeram no passado. Essa previsibilidade nos dá a ilusão de controle sobre a situação. E é exatamente aí que mora a vulnerabilidade. A estratégia, então, é virar essa lógica de cabeça para baixo. Ao agir de forma totalmente imprevisível, de propósito, você quebra os padrões que seu oponente espera. Você literalmente tira o chão debaixo dos pés dele, roubando qualquer sensação de controle. Isso nos leva à definição mais formal. A ideia é manter os outros nesse estado de incerteza, de terror até. Um comportamento que parece não ter lógica, força seus adversários a gastar toda a energia mental deles, tentando entender o que você está fazendo, em vez de focar nos próprios planos. Foi exatamente o que Fischer fez com Spassky. E claro, essa tática não funciona só no xadrez, né? Ela foi usada ao longo da história em todos os tipos de campo, provando seu poder devastador em cenários completamente diferentes. Olha só essa disparidade. É absurda. Durante a Guerra Civil Americana, o general Stonewall Jackson estava numa desvantagem numérica ridícula. A única chance dele era a guerra psicológica. Ele movia as tropas dele de um jeito que não fazia o menor sentido, deixando os generais inimigos completamente confusos. O resultado? Exércitos gigantescos ficavam paralisados tentando decifrar os planos dele. Na política, então, nem se fala. Tinha um duque de Milão no século XV, Filippo Visconti, que era mestre nisso. Ele mantinha a corte dele num estado constante de ansiedade. Um dia, ele cobria um nobre de elogios, no dia seguinte, ignorava o cara completamente. Ninguém nunca sabia o que esperar, e essa incerteza garantia que ninguém tivesse coragem de conspirar contra ele. Ele governava pelo caos que ele mesmo criava. E essa ideia vai parar até na arte e nos negócios. O Picasso, por exemplo, usava a imprevisibilidade para manter seus negociantes na mão. Uma vez, do nada, ele simplesmente parou de vender quadros para o principal marchand dele, sem motivo nenhum. O cara ficou tão desesperado que, dias depois, voltou oferecendo uma fortuna pelas obras. Mas como toda grande estratégia, tem uma reviravolta. E se eu te dissesse que, às vezes, a jogada mais imprevisível que existe é ser totalmente previsível? Parece um paradoxo, eu sei, mas vamos ver como isso funciona.
Pensa comigo. Enquanto a imprevisibilidade gera medo, desorientação, a previsibilidade pode ter um efeito quase anestésico. Ela calma os oponentes, deixa eles confortáveis, relaxados. E é nesse conforto que se esconde a armadilha perfeita. O cenário é a lendária luta Rumble in the Jungle. Muhammad Ali contra o invencível George Foreman, um cara com um soco que era uma marreta. Todo mundo sabia qual era o plano do Ali: dançar pelo ringue, cansar o oponente. Era o que ele fazia há uma década. Como ele poderia vencer usando a mesmíssima tática de sempre? O que o Ali fez foi simplesmente genial. Ele transformou a própria previsibilidade dele numa arma. Ele anunciou para todo mundo que ia para cima do Foreman, de frente. Ninguém acreditou. Era suicídio. Mas, para surpresa geral, foi exatamente o que ele fez. O Foreman treinou para perseguir um Ali que dançava e ficou totalmente despreparado para um ataque direto. A jogada previsível do Ali foi, no fim das contas, a coisa mais imprevisível que ele poderia ter feito e levou a um dos maiores nocautes da história. Mas fica aqui um aviso importante. Usar essa lei sem nenhum critério pode ser um tiro no pé. Ser imprevisível o tempo todo pode fazer as pessoas te verem como uma pessoa indecisa, instável ou simplesmente alguém em quem não dá para confiar. É uma ferramenta poderosa, mas tem que ser usada com inteligência. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Onde é que está o verdadeiro poder? Na aplicação calculada de uma estratégia, mesmo que ela pareça caótica, ou no próprio caos sem controle? A linha que separa os dois é muito tênue, e dominar essa linha é o que separa um tático brilhante de alguém que está simplesmente perdido.